Ainda de uma forma muito simplista, tá, Maurício? É como você ir ao médico e o médico começar a te dar remédios sem fazer um diagnóstico. É a mesma coisa, certo? O médico só pode te dar alguma medicação a partir de um diagnóstico mínimo dele. Assim como uma consultoria. Não faz sentido a consultoria sair dando um monte de remédios sem conhecer o problema. Então, essa etapa é para isso, conhecer o problema, certo? É isso. Então, de uma forma muito simples, e a gente vê muito disso, né? Existem tanto empresários quanto consultores que eventualmente saem à procura de soluções milagrosas para os seus negócios. E não existe solução milagrosa. Infelizmente, a gente perde negócios, né? É comum que a gente perca negócios, porque o cliente eventualmente deseja que você minta para ele dizendo que é uma solução milagrosa. E como a gente não vai nessa direção, e não importa o que aconteça, né, nós não vamos nessa direção, às vezes a gente perde um negócio porque a gente não vai mentir para o cliente, que não adianta. Não dá para mentir para o cliente, né, Ricardo? Não, nem a gente mente para a gente mesmo. A gente faz, na verdade, com que o cliente reflita que tudo passa pelo desenvolvimento dele e do negócio dele. Exatamente. E a gente obviamente fala mais para pequenas e médias empresas e startups aqui no nosso nível, né? Porque é diferente de falar para grandes empresas, onde a gente já comparou a Transatlânticos, jet skis, e até vamos comparar com a média empresa como uma lancha, né? Então a gente fala de coisas diferentes e creio que a análise SWOT ela é muito boa justamente para essas pequenas e médias empresas fazerem esse diagnóstico de maneira simples, né? Rápida, de maneira abrangente. E a gente falou isso, né? Nessa avaliação de cenário, a gente precisa avaliar o ambiente interno da organização, né? O que a gente precisa analisar nesse ambiente interno, José? Porque a gente nessa análise SWOT a gente consegue analisar interno, externo, oportunidade, ameaça, né? E no ambiente interno, o que a gente consegue, o que a gente precisa avaliar nesse ponto, José? Então, analisando um pouquinho o cenário interno, né, como o próprio Pamplona falou, a gente está rodando um diagnóstico. Né? Então, para a gente poder rodar esse diagnóstico olhando a empresa para dentro, da porta para dentro, né? Então, a análise interna é da porta para dentro da empresa. Eu tenho que olhar os recursos, né? Como estão os meus recursos humanos, como estão os meus recursos financeiros, como que está o meu parque tecnológico, né? Porque a gente está desenhando um planejamento para 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E a gente está fazendo uma projeção de crescimento. Então, a gente tem que olhar para dentro de casa para entender em que momento nós estamos, como que os nossos liderados estão, se eles têm capacidade para conseguir seguir com esse crescimento. Né? Então a gente olha também para processos, que é muito importante, né? Como está o meu processo operacional, como está o meu processo produtivo, meu processo administrativo. Né? Às vezes tem empresas que elas prezam muito no chão de fábrica por ter uma excelência operacional, mas quando tu vai para o administrativo eles levam 4, 5 semanas para fazer um orçamento. Né? Então, faz sentido. Dá um descompasso entre áreas. Quando tu olha o processo, tem que olhar todos os processos da empresa. Como que está a tua cadeia de suprimentos? Tu tá conseguindo gerar valor para a entrega do teu cliente a partir da tua cadeia de suprimentos? Você está comprando os produtos certos? Você tem o melhor fornecedor? Você está com o melhor custo? Preço certo. Né? Então, e aí tudo isso a gente tem que olhar dentro da empresa quando a gente olha os cenários internos, né? Além disso, claro, a cultura organizacional, que ela que vai movimentar e fazer ter a perenidade desse planejamento e o sucesso, né, ao longo prazo. Então eu tenho que olhar como está o meu clima organizacional, eu tenho que olhar como que está a divulgação da minha missão, dos meus valores. Todo mundo tem a mesma percepção, né, e o mesmo entendimento do que a empresa quer. Qual é o propósito da empresa? A gente volta os valores estão bem comunicados internamente.
Então tudo isso a gente tem que olhar. As pessoas compraram esses valores para si, né? Exatamente. Tá dentro delas, né? Porque às vezes está lá num mural lá só, né? Não está dentro das pessoas e não está nas atitudes. Muito comum a gente ver, né, nas empresas uma plaquinha, né? Bonito, inclusive. Muito bonitinha ali, porque a ISO 9000 ela determina que tem que ter formalização, né? Formalização, mas as pessoas às vezes nem sabem o que está escrito ali, ou quando está escrito está numa linguagem que elas não conseguem entender. Então saber comunicar não é só botar uma plaquinha com a frase ali, mas é que todo mundo lendo aquela frase ela interprete e entenda o que está escrito ali. Sim. Isso é muito importante. E aí, claro, também olhar os nossos indicadores, né, como que está o retorno sobre o investimento, como está o fluxo de caixa, como está o meu investimento em tecnologia, como que está a minha área de inovação. Então, tudo isso faz parte da análise do cenário interno. E rodando diagnóstico em todas essas áreas, a gente consegue ter um entendimento de como a empresa está de porta para dentro. E aí, de que forma é feito isso? Né? Como o André mesmo falou, né, tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, a mais comum é a SWOT. Né? Para quem quiser acompanhar, pode ver, se eu não me engano, no primeiro episódio a gente falou de várias ferramentas para análise SWOT, e lá a gente cita também a análise SWOT lá. E benchmarking também. Benchmarking, né? O benchmarking é uma ferramenta que ajuda muito a gente a entender nossas forças, né? Exatamente. E as nossas fraquezas. E de que forma fazer isso, né? De forma colaborativa. O principal é ser colaborativo, porque como mesmo o Pamplona falou, né, cada um tem uma visão da empresa. Né? Então, o CEO da empresa ele tem uma visão daquele negócio dele. Os líderes, os gestores têm uma visão daquilo. Os colaboradores têm outra, o cliente tem outra. Né? Então, é interessante a gente ter essa percepção de cada um. E aí é numa dinâmica, né, que a gente pode fazer, onde cada um fala qual é o seu entendimento daquilo que ele enxerga como uma força. Exato. E aquilo que ele enxerga como uma fraqueza dentro de casa. Então o cenário, a análise interna é olhar para dentro de casa. Lembrando que isso pode ser feito, desculpa, André, lembrando que isso pode ser feito tanto fisicamente, ou seja, com as pessoas lá fisicamente encontradas, né, ou pode ser feito virtualmente. Então não há nenhum obstáculo em se fazer um diagnóstico desse. Não há nenhum obstáculo em se fazer um diagnóstico desse de forma remota, ou de forma digital, né? Completamente digital, à distância. Inclusive utilizando a plataforma digital para fazer isso, que é a nossa proposta, inclusive. Sim. Né? Sim. Nós entendemos que uma boa parte dessa informação que nós precisamos tratar para isso, ela pode pode ser acessada de forma digital. E tomando menos tempo e gerando maior disponibilidade da equipe, etc., dentro de um processo de planejamento estratégico. Então, vale lembrar disso, né? Muito bem colocado, Ricardo. Quer dizer, a gente muitas vezes aplica um pré-trabalho de forma digital, consolida essa visão e depois, de uma forma colaborativa, expõe ao grande grupo e cria um consenso. Exato. E no digital também a gente tem eu acho que as pessoas ficam mais à vontade muitas vezes para poder comunicar o que querem, né? O que precisa ser comunicado, que às vezes se for numa reunião presencial, eles têm aquele receio, aquele medo de falar alguma coisa. Esse ponto é muito importante, Maurício. Muitas vezes você dá a oportunidade da pessoa falar de uma forma independente, não ser tolhida pelo próximo. Ou né? influenciada até por respostas anteriores. Exato, né? Então, exato. E aí tem um papel muito importante nesse processo, né? Que é o papel do mentor ou do consultor que está fazendo a condução desse trabalho. O facilitador. É o facilitador. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela pode estar botando um sentimento, uma emoção em cima daquilo. E aí é o trabalho do facilitador, do consultor, da pessoa que está fazendo a mentoria daquele trabalho, em polir a informação, né? Para não criar situações desnecessárias que fogem ao propósito do trabalho do planejamento estratégico. Né? O planejamento em si já vai causar um desconforto naturalmente. Isso. Quando a gente faz um diagnóstico, faz um processo de assessment dentro de um cliente, é natural que a gente tenha um processo de desconforto causado. Então, é importante que a gente seja duro com os problemas e leve com as pessoas dentro dessa jornada.